E aí, galera do Evoluindo, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Rafael. E no vídeo de hoje, na série Dinheiro na Prática, a gente vai acompanhar a nossa carteira completa e a nossa carteira de Bitcoin. Antes disso, só para fazer uma breve introdução, para quem não sabe, na série Dinheiro na Prática, a gente acompanha o desempenho de 7 carteiras com aportes mensais de R$ 2.000 por mês. A gente começou no mês de junho de 2025 e aqui nesse quadrinho vocês conseguem ver qual que é o desempenho acumulado das nossas 7 carteiras. A oitava carteira aqui é uma carteira em que investe apenas em CDI, vai servir de balizador para nossa estratégia. Então, vamos ao vídeo. Vamos começar então com a nossa carteira completa. A gente tem mais R$ 2.000 para fazer de aporte esse mês e a gente tem também 14,31 de dividendos do mês passado e mais 44 centavos de resto. Então, 2.014,75 para gastar. E aqui, para o próximo mês, o nosso resto vai ser esses 2014 menos os 2013,92 que a gente gastou. Até agora, a gente somou aqui R$ 12.000 em aportes, como vocês podem ver aqui. E para esse mês, eu já calculei aqui as quantidades que a gente vai ter que comprar. E vocês vão ver que os únicos ajustes que eu tive que fazer foram tirar uma unidade de Caixa Seguridade e uma unidade de VG em relação ao que a planilha recomendava. Por que que eu tive que tirar uma unidade de cada? Para que a gente conseguisse atender o nosso orçamento de 2014,75. Para quem está começando a acompanhar os vídeos agora, essa planilha aqui, eu listo todos os investimentos que a gente tem na carteira, os percentuais por classe e por ativo, e sempre que eu coloco o aporte do mês, a diferença entre a quantidade ideal e a quantidade atual é a quantidade que eu tenho que comprar para investir. Então, sabendo disso, essas são as quantidades aqui que eu comprei e para isso a gente gastou 2013,92. E agora vamos dar uma olhada no site do Investidor 10, como é que está essa carteira até então. Aqui na página do Investidor 10, a gente consegue ver já de largada aqui na evolução do patrimônio, a gente está no positivo aqui. A gente investiu R$ 12.000 e está com 12.523,14. E esses R$ 51,94 que aparecem no valor aplicado aqui são relativos a dividendos que a gente reinvestiu. Ó, até agora a gente recebeu nessa carteira aqui 85,57, já que ela está contando os dividendos que a gente recebeu já nesse mês de novembro também. A carteira está no positivo. Se a gente for dar uma olhada na variação dos ativos aqui, a gente tem Taesa valorizando bastante, CPFL, Vale, e daqui para baixo as coisas já estão um pouco mais controladas. Até o momento a gente só tem Sanepar e Klabin que estão com uma leve queda. Na parte de FIIs, a gente tem a maioria dos ativos aqui no positivo e 4 deles no negativo em relação ao preço que a gente comprou. O que está mais para trás aqui é o próprio VGIR. E em ETFs, a gente investe em Nasdaq, que representa as maiores empresas de tecnologia americanas, ERFM11, que representa os pré-fixados brasileiros, B5P211, que representa os títulos atrelados à inflação de curto prazo, e B5M11, que são de inflação a longo prazo, e LFTS11, ETF de tesouro direto, e Hash11, que é um ETF que investe em criptomoedas. Vocês devem ter acompanhado na última semana que o mercado de cripto sofreu algumas quedas maiores e isso se refletiu no nosso preço de Hash11. O preço atual do ETF está em 62,63 e o nosso preço médio está em 78,70. Essas quedas vieram aí depois do nosso aporte, então a gente pegou ele com um preço mais alto e a gente comprou no dia 7 de novembro e de lá para cá o preço caiu bastante. Só para fechar aqui, dando uma olhada nos proventos que a gente tem para receber nesse mês de novembro, a gente tem R$ 40,04. Lembrando que essa é uma carteira que recebe proventos tanto dos fundos imobiliários quanto das ações, mas olhando aqui pela nossa planilha,
a gente tem um percentual bem maior em ações do que em fundos imobiliários. Então é de se esperar que as ações representem um percentual maior aqui nos pagamentos. E vamos ver se é o que a gente vê nesse mês aqui. A gente tem 57% dos proventos vindos de ações e 42% vindo dos fundos imobiliários. Para esse mês aqui, quem pagou foi Caixa Seguridade, Klabin e Taesa. O restante aqui foram os nossos fundos imobiliários. E agora vamos dar uma passada aqui na nossa carteira de QBTC. E aí vai dar para ver bem certinho aquilo que eu comentei para vocês. O último vídeo que a gente tinha feito fazendo alguma compra nessa carteira aqui foi na semana do dia 3/11. Então vocês podem ver que o nosso ETF estava cotado em 34,96. Na semana de 10/11, 34,13, uma leve queda, mas nada muito acentuado. E na semana aqui do dia 17/11, ele já estava em 29,61. Uma queda maior. E se a gente for olhar aqui a nossa carteira de QBTC no Investidor 10, a gente não tem proventos nenhum, já que esse ETF não paga proventos. E a gente está aqui, reparem no gráfico que o mês de novembro está sendo tenebroso para a gente. A gente saiu aqui de uma leve perda, né, de R$300, 330 negativo para 2.660. E na variação aqui, a gente está com 23,24% se comparar o nosso preço médio com o preço atual. Da data do último aporte aqui na planilha, e foi dia 17/11, a gente comprou a 29,61 e ele já caiu um pouco mais ainda, ele está a 28,08. Para quem não sabe, essa aqui é a única carteira com uma metodologia diferente das demais, porque a gente está investindo em um ativo só, um ativo de alta volatilidade. Então, a gente pega os R$2.000, divide pelo número de semanas daquele mês e investe toda segunda-feira 500 ou R$400, dependendo se o mês vai ter 4 segundas-feiras ou 5 segundas-feiras. Nesse caso aqui, o mês de novembro são 4, então toda semana a gente investe R$500 e o que sobra fica para a próxima semana. Assim, agora nessa queda a gente conseguiu comprar um pouco mais, ó. O padrão, a gente chegou a comprar 11 em alguns meses, que o Bitcoin estava mais em alta, e agora a gente está conseguindo comprar 17 com R$500. Isso é o que a alocação inteligente vai fazendo com a nossa carteira, né? Nos momentos em que o ativo cai mais, a gente consegue comprar mais e fazer aquela questão do preço médio. Para quem não sabe, essa estratégia que a gente está utilizando nessa carteira aqui é conhecida como DCA ou Dollar Cost Average, meio que uma espécie de custo médio em inglês, para dizer que você vai comprar um pouco todo mês, então você vai pegar as altas e as baixas, mas sempre vai ter o ativo na sua carteira. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever, de curtir e de deixar o seu like e de seguir acompanhando a nossa série Dinheiro na Prática. Aqui você aprende como fazer alocação estrutural e como manter essa estratégia de Dollar Cost Average para ativos um pouco mais arriscados. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.